Fala galera, aqui é o Guiviotti e eu podia ter matado todos eles, eu podia ter matado você. Na cidade, você ali, aqui fora sou eu. Não force a barra, não force, eu vou te dar uma guerra que você não vai acreditar. Deixa pra lá, deixa pra lá. Aqui é o Mr. Everton e bem-vindo ao Rebobina Cash e esse é o nosso primeiro drama, hein? Drama, cara, que drama, que ação, porra! Não, mas é um drama, hein? Não deixa de ser. É um drama. Esse filme, por incrível que pareça, é uma obra de arte, mas ele tem muito poucas mortes. Mas nem precisava, né? E de qual filme estamos falando aqui, Gui? De Rambo, Programado para Matar, de 82, depois da vinheta. Rebobina Cast, volte ao play dos clássicos. Esse filme é Programado para Matar, mas só que no Brasil, né? Sim, cara, esse filme não chama nem Rambo lá fora. É só First Blood, né? First Blood, que é baseado no livro de mesmo nome, foi escrito pelo David Morrell e cujo qual esse filme foi adaptado ao roteiro pelo Michael Kozol, William Sackheim e, claro, ele, o grande, o digníssimo Sylvester Stallone, que mete a mão em todo o filme que ele faz. Ah, mas eu acho que ele foi talentoso, hein? Eu ouvi falar que esse filme, ele também foi um dos grandes financiadores do filme, não foi? Ou quando ele entrou no filme teve financiamento, tem uma questão dessa, né? Esse foi um filme que já a gente vai falar um pouquinho mais das curiosidades de outros atores que foram cotados, mas foi um filme que ele marca muito o começo do Stallone, quando ele era um dos poucos atores que tinha poder criativo, né? Tinha controle criativo sobre os filmes que fazia. Então, ele meteu muita mão nesse filme, meteu muita mão no roteiro, mas quer saber, cara, até o autor do livro fala que o filme é melhor do que o livro, de tanto que, por causa das mudanças que o Stallone fez no filme, tá? Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que ele deve ter tido essa liberdade por conta do próprio grande sucesso dele, né? Que é o Rock. Rock, né? Sim, ele tava no Rock, na época do Rock 3 aqui nesse filme. Ah, então ele já estava no Rock 3 aí. Tava no Rock 3. Ele já era o Stallone, que já era o Megastar, ou ele ainda estava ali na ascensão? Não, ele foi meio que... Ele saiu do nada pra virar o Superstar, né? Por causa do Rock, que ganhou Oscar de melhor filme. Ele concorreu ao Oscar de melhor ator. E, praticamente no primeiro papel dele... Já tinha feito umas pontas, assim, né? Mas no primeiro papel de protagonista ele já concorreu como melhor ator. Então ele já foi embalando muito e ganhando muito destaque em Hollywood, né? Sendo esse cara que tem controle criativo das coisas. Esse filme ele foi dirigido pelo Ted Kotcheff, que ele fez o que mais, Mr. Everton? Olha só, puxei a capivara aqui e eu vou te falar que já gostei desse cara só por conta de um filme que eu acho que marcou a sessão da tarde. Preciso rever, não sei, aliás, nem sei se é bom rever, mas vamos ter que falar dele aqui, que é Um Morto Muito Louco. Já me ganhou por isso. Caramba, é verdade, ele fez Um Morto Muito Louco. E eu acho que tem muito pouca outra coisa que ele fez, viu? Porque, assim, tem os filmes De Volta pro Inferno, que é com Gene Hackman, que, assim, fez pouco sucesso, mas eu lembro de já ter visto, assim, partes desse filme. Ele não fez o Morto Muito Louco 2, mas ele fez Um Homem à Beira de um Ataque de Nervos, também com o nosso querido Tom Selleck, que eu lembro de passar um pouco aí na Globo. E, cara, foi mais ou menos isso que ele fez, não fez mais nada de destaque. Ele tá vivo ainda, né? Ele morreu esse ano, olha só. Olha aí. Faleceu em 10 de abril de 2025. Olha aí. Notícia, hein?
Rebobina a notícia. Notícias de 3 meses atrás. Mas olha só, ele fez um filme aqui com o Charles Bronson, a Queima-Roupa, o nome do filme, em 95. Eu acho que o Charles Bronson já é velho, né? Essa é já a fase senil do Charles Bronson. 95, ele já tava quase indo já, né? Com certeza nossos pais iam gostar disso. Esse tem cara de Supercine esse filme. Nossa, veio até aquela música do Supercine aqui agora. Eu espero que ainda passe, eu não sei, hein? Aliás, se os nossos ouvintes conhecerem o Supercine, comentem aí. Deve passar, cara, deve passar. É um horário que não tem ninguém vendo televisão. Eles vão meter. É sábado à noite que passa o Supercine, ou sexta-noite, acho, né? Não tem ninguém assistindo. Mete um filme velho lá e tá tudo certo, mais barato. Tinha muito filme bom que passava no Supercine, né? Sim, aqueles filmes época, que não passavam. Né? Na nossa época. Cara, o elenco desse filme tem Sylvester Stallone, nosso querido Sly, fazendo John Rambo. Temos o Brian Dennehy, que ele fez bastante filme assim, Supercine também. Ele fez um filme que eu gosto bastante, que é o FX, que é do finalzinho dos anos 80. Você já viu isso daí, Everton? Olha, não vi, mas ele também fez o filme Cocoon, né? Cocoon, claro. Esse FX não assisti não, mas... Esse FX é um que é um cara que faz efeitos especiais, ele é chamado pelo FBI para encobrir o assassinato de um mafioso, mas aí acabam tendo uma trama de traições. Aí, cara, um filme bem Supercine assim também, que teve até uma continuação aí, FX1 e FX2. Fez Cocoon, como a gente já disse. Eu tenho que falar que, revendo o filme agora, deu pra ver que ele é um excelente ator ali. Pelo menos no filme Rambo, ele entrega. As afeições dele ali, ele dá pra ver que ele ficou com ódio, com raiva, né? E ele não parece aquele ator que tem cara de polícia e sempre vão colocar ele como policial. Você vai achar o perfil dele no IMDb, tem assim, sargento tal, agente tal. Ele tem muito cara de policial, né? Sim. É igual aquele policial que faz a série Breaking Bad também, né? Que é o cunhado do Walter White, que também sempre faz policial nas séries que ele participa, filmes, etc. Sim. Aqui ele faz o antagonista do filme, que é o babaca do filme, né? Claro. Que é o xerife Will. Xerife Till, sei lá, Will Tizzle. Ele mesmo. Ele é um babaca mesmo, né? Ele é um babaca. O Richard Crenna, que faz o Coronel Troutman. E o resto é o pessoal que tá mais creditado, assim, mais conhecidinho. É o pessoal da delegacia, lá o Chris Moker, que faz o Ward. O David Caruso, que fez bastante coisa. O David Caruso fez seriado. Ele fez um dos CSI, se eu não me engano. Era com ele. E o Alf Humphreys, que faz o Lester. O personagem que o David Caruso atua ali, né, que é o Mitch, é o único que eu acho que, sei lá, ele é o contraponto ali da polícia, né, que ele reclama dos maus tratos, ele fica meio atento ali, meio esperto com as atitudes do John Rambo, né, e quando no filme depois eles descobrem que todo histórico militar do Rambo, ele fala, eu sabia, sabe? No filme ele tava mais esperto ali, mas não tinha voz, né? Ele é o policial menos babaca, mas ele também é o aspira, né? Que é o famoso assim, aquela boca faz seu trabalho aí, fica quieto, quem manda aqui sou eu, e é isso. Ele ouvindo isso o filme inteiro. Foi exatamente isso, na verdade, viu? O famoso aspira, né? Esse filme está com nota 7.7 no MDB, então uma nota altíssima aí, principalmente para os filmes de ação que a gente cobra aqui. Ele está com 86% da crítica e 86% do público. Muito raro empatar aqui os dois. Eu gostaria de saber quem são esses outros que não votaram positivamente, porque são pessoas que não entendem nada de cinema. Porque esse filme é um completo, né? Ação, drama e tem uma parte ali
meio thriller ali, quando eles estão na floresta. É um filme muito bom. Uma história bem complexa. Sim. Na nota do MDB, dos filmes que a gente cobriu aqui, ele só perde para Caçadores da Arca Perdida e Predador. E no Rotten Tomatoes, eu acho que ele só fica atrás de Caçadores da Arca Perdida, cara. Olha aí, que é um filme muito hypado também, né? Muito hypado, muito hypado. Esse filme você consegue achar ele no Prime Video, lembrando que é sempre na época de gravação deste podcast. Então, se você tá ouvindo depois, não achou ele lá, você que atrasou, meu amigo, se vira pra achar. Cara, esse filme, ele é, como eu disse, baseado no roteiro do David Morrell. Nós temos 3 pessoas mexendo no roteiro, mas o destaque principal é pro Sylvester Stallone, que ele mudou bastante coisa do livro, tá? Os outros 2 roteiristas fizeram mais a parte de diálogo baseado no livro, mas o Stallone, ele não gostava principalmente do final. E a gente vai chegar lá quando a gente estiver falando, mas eles mudaram muito o espírito do filme, muito espírito do livro pro filme, porque no livro ele era basicamente o que o Rambo é nos filmes 2 e 3, né? Até no 4 também, né? Que é aquela máquina de matar, ele sai que nem um louco, ele se embrenha no meio da mata, ele mata gente que simplesmente está fazendo piquenique, ele é um assassino completo, e isso influencia, claro, no final do livro, né? Então ele mudou bastante coisa desse roteiro, e na opinião até do próprio autor, ficou muito melhor do que o autor tinha imaginado. No final do livro, o Rambo, ou ele se mata ou ele morre, né? Ele se mata no final do livro original. A gente vai falar um pouquinho ainda das outras opções que tinham no filme, né? Mas lembrando que na época, esse filme é de 82, então ainda estava muito crua na memória do americano a Guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra que foi muito sofrida, morreram muitos soldados, os Estados Unidos apanhou pra caramba nessa guerra. Então ele não achava que ter um veterano de guerra que sai matando todo mundo e no final se mata ia ajudar as pessoas que sobreviveram e estavam tentando voltar para sua vida normal, né? Por isso ele influenciou bastante no roteiro e deixou esse roteiro que basicamente tem uma morte no filme, né? E meio que sem querer, na verdade, ele, naquela parte do helicóptero. Então deixou ele com uma versão muito mais humanizada e também foi o que possibilitou ter continuações desse filme, né? Senão não ia ter como ter Rambo até o 5, como foi, né? Ia ser um desperdício, ia ser o não início de uma franquia milionária, né? Mas você tem razão, a Guerra do Vietnã acabou em 75, realmente era uma coisa muito fresca ali para a memória, né? E eu acho que até anos depois, mas havia uma questão cultural também, que os soldados que voltaram da guerra, eles estavam sendo muito hostilizados ali pelos americanos por conta das atrocidades que haviam sido feitas lá. Certamente não todos, na minoria, mas a grande mídia da época, e também o pessoal que era contra a guerra postava isso, postava, né? Na época não, publicava isso, né? Publicava com muita frequência essas atrocidades. Então os soldados, quando vieram, eles não tinham nada, eles eram muito hostilizados. Inclusive até o próprio Rambo menciona isso numa parte dramática, que ele menciona que lá ele pilotava e dirigia veículos de milhões de dólares, e quando ele voltou para os Estados Unidos ele não conseguia trabalho nem de lavador de carro. Então esse era o clima ali que o pessoal via quando identificava que alguém era da guerra do Vietnã. Com certeza. Esse filme, ele teve um orçamento de 15 milhões e ele faturou 125 milhões, então foi um ótimo investimento de mercado aí, né? Nossa, o maior recorde nosso aqui, viu? Não! Impressionante. Proporcionalmente, será? Não, proporcionalmente, com certeza. De 15 para 125, nossa, realmente... Tá aí o motivo de ter sequência, né? A gente teve... Não, cara, acho que o Caçadores da Arca Perdida ganha, né? Caçadores da Arca Perdida teve 18 milhões de budget, fez 400 milhões. É verdade. Que absurdo. Que absurdo, cara. É verdade, né? Bom, não se enquadra, né? Mas é um filme muito hypado mesmo, Caçadores da Arca Perdida, né? Tem razão, mas é quase o mesmo budget, né? São 3 milhões de budget só de diferença, né? Exatamente. Mas o Rambo 2 tá aí. Depois a gente compara com o Indiana Jones lá, o segundo filme.
Exato. Cara, mas antes da gente seguir, vamos fazer aquele jabazinho e falar como é que o pessoal encontra o RebobinaCast. Muito bem lembrado. Caros ouvintes, por favor, vocês podem nos localizar no rebobina.cast no Instagram. Aliás, vão lá, né? Curtam não, né? Sigam a gente. Sempre tem uma postagem interessante lá relacionada a esse nosso mundo. E não só isso, também outros temas também. No YouTube, no @RebobinaCastBR, onde são postados os nossos episódios. Também lá no YouTube Podcast. E no Spotify e na Apple Podcast é só procurar RebobinaCast que você vai nos encontrar. Exato. Segue a gente lá, dá um like, manda pro amiguinho, compartilha, posta no Instagram, marca a gente vai ficar muito feliz, vai repostar, principalmente se vocês falarem bem da gente. E deem as suas opiniões do filme também, viu? Muito importante até, e façam sugestões. A gente vai ouvi-las? Bom, depende do filme. Talvez, mas deixa um comentário lá, fala se gostou do episódio, fala se gostou do filme que escolheu, fala qual filme você quer ver. Vamos lá, compartilha com a gente, fala com a gente que a gente fala com vocês. É quase um coach, hein? Você viu? Cara, fala a parte de trás da caixa desse clássico maravilhoso de 82. John Rambo, Sylvester Stallone, um veterano da Guerra do Vietnã, volta aos Estados Unidos e descobre que nada mais é como antes. Numa viagem à procura de um colega do exército, passa por uma cidadezinha em que é considerado um vagabundo pelo xerife e acaba detido. Na prisão, os guardas atormentam-no sem saber que reviviam situações antes vividas na guerra. Perseguido pelas lembranças do Vietnã, Rambo foge para uma floresta vizinha, aumentando a raiva do xerife. Inicia-se então uma caçada que vai misturar a agressividade e o aprendizado do ex-soldado nos campos de batalha. Ingredientes explosivos de um confronto final. Esse daí sumarizou bem o filme, hein? Sim, totalmente. Sem spoiler, com uma boa explicação. E eu acho que pro primeiro filme do Rambo, assim, te dá aquela curiosidade de saber, de querer, né? Olha, foi uma boa por parte de trás da caixa, porque muitos outros filmes entregam muita coisa e esse aqui foi realmente bem competente. Exatamente, cara. Como a gente disse, o Stallone ele já teve bastante controle criativo no Rambo, né? Muito pela época que ele estava vivendo em Hollywood, né? Ele já vinha de filmes muito bem sucedidos, né? O próprio Rocky. Assim, ele teve bastante bola fora também nesse comecinho de carreira, né? Óbvio que a gente lembra hoje do contexto como um todo, mas o Rocky tinha feito muito sucesso e ele teve uns filmes assim meio bola fora, né? No ponto de vista de bilheteria, né? Os Rocky todos fizeram muito sucesso, então aí tava na época do Rocky 3, né? Que saiu no mesmo ano que o Rambo Programado para Matar, mas antes disso teve Fuga para a Vitória, que é um filme que tem até o Pelé, é o famoso filme do Pelé. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Meu Deus, esse daí. O filme do Pelé, que eles são prisioneiros, se passa na época da Segunda Guerra, que eles são prisioneiros de guerra e tem que fazer um jogo de futebol com os nazistas. Tem o Michael Caine também nesse filme. Tem Falcões da Noite, que é um filme que eu achei no Netflix faz pouco tempo, que é um filme bem legalzinho, mas não fez sucesso. Antes disso teve o Rock 2, Taberna do Inferno e Fist, que são duas bolas foraças que ele lançou pouco depois do Rock. Então, assim, o Rambo foi pra, tipo, tirar aquele... Foi um banho de sal grosso, entendeu? Pra tirar aquela nhaca e falar que ele conseguia fazer outra coisa que não fosse Rock, que desse sucesso. E virou a segunda franquia dele, né? Nossa, mas... Então realmente foi um sal grosso milagroso, né? Porque... Eu não sei se Rambo 3 é aquele que tem aquele robô. É isso? Eu não lembro. Eu sei que... Não, Rock 4. Rock.
Ah, o Não, Rock o boa é do Rock 4. Ah, meu Deus, aquilo ali também pra mim foi muito caído. Mas sim, Rock 3. Rock 3 é o que ele vai pra Rússia, não é? Não. Rock 4 é o da Rússia. Rock 3 é o que ele vai lutar contra o Mr. T. Ah, tá bom, ótimo. Vou ter que rever todos agora. Mas sim, cara. Ah, que desculpa você tá procurando pra rever todos os Rock, né? Ah, pois é. Mas eu acho então que ele já era o Stallone, né? Então, certamente ele tinha muita liberdade aí pra poder fazer as alterações que fossem necessárias. Esse filme foi meio uma quebra de paradigma pro próprio Stallone, porque ele estava acostumado a fazer sempre personagens mais fortes, né? O típico herói. E nesse filme ele mostra um herói mais fragilizado e humano, bem diferente do que viraria essa franquia, né? Porque do 2 pra frente, aí é Rambo coleira solta, né? É o Rambo que a gente conhece, né? É body count de 100 pra mais em cada filme, cara. O cara é exército de um homem só total. Se bem que nesse primeiro filme ele já pega aquela metralhadora, que, desculpa, eu não lembro o calibre. Mas então, nossa, e aí ele já coloca ali um cinturãozinho das balas. Ali ele já tá parecendo ser o Rambo que a gente vai conhecer no 2, né? Só atira em vidro e poste, cara. É isso que ele faz nessa partezinha da cidade. Pois é, mas é porque ele queria ir embora, cara. Você veja, que ele só queria passar, ele só queria comer um lanche na cidade. O xerife lá que cagou tudo lá, né? O Will Tisler, né? Que, poxa vida. Diesel. Ai, cara, Will Tisler. Chama ele de xerife a porra do filme inteiro. Não, é o xerife Will. Na versão dublada, eu só chamam ele de Will. Ah, porque é impossível você ficar falando esse filme em português. No original, eles mal falam que o primeiro nome dele é Will, por isso eu não tô lembrando de Will. Então tá certo. Olha a diferença, né? Mas só chamam ele de Will. Mas, cara, é isso. O filme é o primeiro do Richard Crenna também, que faz o Trautmann. Ele tá nos próximos 2 filmes também. Na época do 4, ele já havia falecido, né? Ele já tinha muito mais idade aí na época dos Rambo. Ele nasceu em 1926, né? Exato. Mas tem um outro papel do Crenna, esse ator que eu gosto bastante, que é basicamente ele repetindo o mesmo papel com outro nome no Top Gun 2. Sim, nossa, muito bom. Mas o que ele fez também, além de Rambo, né? Cara, ele fez o Top Gun 2, o Top Gun 2 ele chupa muito do Rambo 3, né? Totalmente. Inclusive, exatamente o mesmo plot, né? Totalmente. E aí ele... Cara, ele não fez mais muita coisa fora isso, não. Bom. Fez esses filmes do Rambo, fez uma coisinha pra televisão, fez Top Gun 2, e é isso que ele fez, cara. Bom, ele faleceu em 2003. Olha aí. Mas participou do filme Rambo. Só isso já gabarita ele, né? Exatamente, cara. Vamos falar do cena a cena desse filme? Vamos lá. Esse aí, mais uma vez, primeiro drama com ação, né? Não é drama somente, nem também só um filme de ação. E tem bastante coisa que acontece, hein? Embora seja um filme relativamente curto, né? Cara, esse filme tem 88 minutos só, mas você sabe por que tem 88 minutos? Por quê? Desculpa, eu tive que tomar uma água que eu tava engasgando muito aqui. Cara, esse filme, o corte original dele tinha mais de 3 horas. Minha nossa. Tinha mais de 3 horas. E o Stallone odiou esse filme com todas as forças quando ele viu o primeiro corte. Porque tinha 3 horas, ele achou chatíssimo. Então ele falou, ele tentou inclusive comprar os direitos do filme só para destruir as fitas. Nossa, bem a cara dele, hein? Já sabemos que ele já tentou comprar outras fitas aí, hein? Sim. Cara, ele ficou puto e ele falou, seguinte, eu acho que esse filme vai arruinar minha carreira. Corta o máximo que você der do meu papel aí do filme, cara, porque eu não tô... Porque tinha um monte de cena, era a cena dele fazendo as maiores maluquices. O filme tinha 3 horas, cara, não tinha mais o que fazer. E eles editaram esse filme pra praticamente metade, né? Foi pra 88 minutos esse filme. E acabou sendo meio que o padrão de filme de ação depois disso. Porque antes o filme de ação tinha ali 1h50, 2 horas.
mas virou padrão de Hollywood transformar em 90 minutos o filme, cara. De tão revolucionário que foi. Olha aí. Nossa, essa curiosidade eu não sabia. Muito bom. Na cidade você é a lei, mas aqui sou eu. E só pra gente virar a página, eu falei que outros caras foram considerados o papel do Rambo. Fora o Stallone, a gente teve o Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas, Paul Newman, Nick Nolte, Al Pacino e John Travolta considerados antes do Stallone. Não consigo pensar em mais ninguém. Você imagina Robert De Niro fazendo Rambo? Você consegue imaginar? Não, sem chance. Cara, Al Pacino fazendo... Caramba, Não sei faz se sentido, o né? Jeff Bridges poderia ser uma opção também, né? Mas não sei, não lembro ele na época. Né? A época mais ou menos de Tron, né? Então seria mais ou menos esse Jeff Bridges aí, cabeludão. É mesmo. Vamos lá então pro nosso digníssimo Cena a Cena. A gente tem Stallone, vulgo Rambo, andando com seu uniforme de exército e o que parecia ser, sei lá, um saco de dormir na mão. Ele vai chegar no... E mullets, hein? Mullets, muitos mullets. Ele tá chegando no vilarejo, uma cidadezinha pequena. Ele tá procurando pelo Delmar Barry, que serviu com ele no Vietnã. Ele encontra a mãe ou a esposa dele, porque nunca fica muito claro quem que é essa mulher. Não sei se você reparou nisso ou não. Eu tive a impressão que era a mãe. Mas agora que você falou, fiquei na dúvida. É que a gente não sabe muito bem que idade que tinha esse povo que serviu com ele no Vietnã, né? Então, tanto que até não foi especificado que essa atriz, ela não tá nos créditos do filme. Poderia estar, porque ela é um personagem importante, né? Sim, mas sabe por que ela não tá, cara? Porque na época, a cidadezinha ali, que eles falam que é Hope, Washington, na verdade não é Washington, é em outro estado. Essa cidade realmente chama Hope, e tem uma estátua do Rambo lá. Era uma cidade que tinha sido muito abandonada, porque assim, tinha uma mina, eles desativaram a mina de carvão, então a cidade meio que ficou sem sua principal fonte de renda. Eles contrataram os atores, a maioria dos atores que são figurantes no filme são atores locais, né? São pessoas que moravam lá na cidade. E essa mulher que faz a mãe ou esposa do Delmar, ela gravou e ela sumiu e nunca deixou o telefone, então nunca acharam ela para colocar o crédito no filme. Perdeu uma oportunidade, hein? Eu acho que ela não foi nem paga se bobear. Mas ela dá a notícia ali pro Rambo, né? Que o amigo dele havia falecido. Não, é interessante que ela dá uma dramatizada. Primeiro ela fala assim, ele se foi. Aí o Rambo ele fala, tá bom, mas que hora que ele volta? Não, ele morreu. Foi meio Chaves, né, esse diálogo assim, né? Foi, totalmente. E ele mostra a tristeza, né? Entrega a foto pra ela e começa a andar. Ela fala que ele trouxe um câncer do Vietnã, provavelmente por causa do agente laranja, que a gente sabe que é o napalm, né? Então napalm foi a principal arma química aí inventada para guerra na época da guerra do Vietnã. Então tem vários casos de pessoas que voltaram com câncer do Vietnã porque foram muito expostas ao napalm, né? E ele fica triste, vai simplesmente embora e tem que passar por essa cidadezinha de Hope só porque ele tinha virado andarilho, né? Ele tava sem rumo, ele não tinha arrumado trabalho, então ele tava dando rolê. Acho que ele tava tentando voltar para onde ele estava antes. Fala que ele tá indo para Portland quando o xerife para ele, mas até então a gente não sabe se isso é verdade ou não. E ele é imediatamente interceptado pelo digníssimo xerife Will. Pois é, e o xerife Will já dá aquela olhada de cima a baixo, já pergunta para onde ele vai, daí o Rambo fala, eu vou pro norte. Aí o xerife Will fala, olha aquela bandeira que ele estava usando na jaqueta dele, já dá aquela, olha, você com essa bandeira aí, sabe? E dá uma hostilizada logo no começo, né?
E Tem até um contexto que a gente não teve isso no filme, mas isso é explicado no livro, que o xerife Will, ele serviu na Guerra da Coreia, que foi a guerra que aconteceu nos anos 60. Então é a guerra anterior, que ninguém fala muito. E, exato, como ela foi mais rápida e ninguém fala muito, ele ficava ressentido com a galera do Vietnã, que ganhava todo o holofote. Isso é meio que um subplot que não é muito explicado no filme, né? Simplesmente mencionam isso no livro e não no filme, né? Mas faria sentido se tivesse sido... ele tivesse comentado em algum momento, sabe? Porque teve um outro filme, agora eu não me lembro qual é o filme, mas eu lembro que havia uma pessoa que participou da Guerra da Coreia e que não tinha, ela estava reclamando porque lá nos Estados Unidos tinha o pessoal que participou da Segunda Guerra Mundial, que eles eram super heróis, né? Heróis de guerra. Tinha os pessoal do Vietnã, que também teve toda essa questão política que nós falamos aqui, mas também eram heróis, eles lutaram, né? Tinha o pessoal da Guerra do Golfo, e aí ninguém falava do pessoal da Guerra da Coreia, que ninguém falava nada. E ele era aquela turma, né? Olha aí. Exato, ele é da turma da Guerra da Coreia. Ele é super ressentido com isso. Eu acho que fazia mais sentido se tivessem colocado isso, ou não sei, talvez às vezes tava no corte de 3 horas do filme que cortaram, porque ia ficar. Porque só parece que ele é muito pau no cu o tempo inteiro, esse cara, né? E ele, em algum momento também, eu acho que a gente vai chegar lá. Que daí, eu acho que chega um policial. Não sei se ele é pardo, se ele também tem a mesma patente do Will, ou ele é acima do Will. Eu acho que ele é acima, quando ele chega ali para tomar conta do que tá acontecendo. Ah, é a Polícia Estadual. Isso, a Polícia Estadual, muito bom. E aí alguém fala lá na frente desse policial que, olha, descobrimos aqui que o pessoal da delegacia pode ter sido um pouco bruto com o Rambo. E aí o Will, ele dá aquela disfarçada. Não, você sabe como é que é? Aqui quando a gente trabalha, quando um policial, não sei o quê, sabe, ele dá uma desbaratinada. Então, ou seja, ele também não é tão ético. E ele fala, quando ele dá carona pro Rambo, porque ele vê o Rambo passando, e ele dá uma carona pro Rambo pra simplesmente cruzar a cidade, ele deixa ele na ponta, e ele fala que ele não gosta desses andarilhos que vem passando por aqui, então eles já querem manter a cidadezinha pequena com as mesmas pessoas que tem lá, são totalmente uma comunidade fechada ali, né? Sim, ele fez aquilo. Você sabe que isso ocorre até hoje em algumas grandes... É mais comum em pequenas cidades, que o pessoal sempre fala que existe aquela questão que o pessoal pega os andarilhos de rua, levam para outras cidades. Isso é polêmico. Mas olha assim, só, esse cara já fez isso lá nessa época. Exato, à frente do seu tempo. Ele só queria se livrar dos andarilhos. Olhou o Rambo e falou, esse aqui não vai ficar aqui não, e mandou embora. Exato. E o Rambo, ele tenta, no meio do caminho, ele tenta dialogar com o Will, falando que ele só queria algum lugar para comer, e o cara tá com fome, ele só queria passar em algum lugar. Tem um lugar para se comer por aqui? Tem, sim, a 50 quilômetros pela estrada. E comer, e o xerife fala, não, vou te deixar aqui, tem uma cidade a umas, ele fala, acho que 15 milhas, né, de lá, sei lá, uns 30 quilômetros quase. Tem uma cidade aqui a 30 quilômetros, você vai lá e lá você come. Porra, sei lá, com essa distância não dá pra você ficar sem comer tudo isso. Não, ele foi muito, desculpa falar, ele foi muito escroto, cara. Essa hora ali, claramente você vê que o xerife Will, desculpa, ele é um sacana, né? Um babaca, né? Exato. Ele espera o xerife Will ir embora. Ele dá uma olhadinha pro lado e volta para a cidade porque ele realmente queria comer. E o xerife imediatamente volta, prende ele por vadiagem, resistência à prisão e porte de armas quando ele acha a faca do Rambo. É uma mega faca também, vamos lá, hein? E essa faca em si já é um personagem, né? Cara, essa faca ela tem história. Essa faca foi feita por um artista muito famoso, um artesão de facas da época, né? E que eu não lembro o nome agora, mas eu vou pesquisar aqui e a gente vai falar. E ela ficou... Foi o mesmo cara que fez a faca do Comando para Matar, por exemplo.
Então o cara já tem o seu currículo aprovado já. Com certeza, com certeza. Mas essa faca, eu acho que ela ficou mais famosa, obviamente, nos outros filmes, mas ela é uma faca multiuso, né? E acho que eu tinha um tio que tinha uma faca do Rambo, eu queria ter uma faca do Rambo, tinha brinquedo da faca do Rambo. Essa faca aí tem história de fato. Cara, a gente ter um brinquedo de criança que é uma faca é uma parada muito anos 80 e 90 mesmo, né? Somos filhos de outra época, outra geração, hein, pessoal? A gente não viveu, a gente sobreviveu aos anos 80. Com certeza. E a gente acha essa faca pra comprar até hoje, viu? Tô vendo aqui na Amazon tem pra comprar, viu? Eu tenho uma faca de churrasco que é maior do que ela, não queria falar nada, mas não tem essa faca que ela é um corte de um lado e o outro corte do outro, né? É uma serra de um lado, é uma faca tática, né? Sim, sim. E ela também tem uma bússola, tem linha pra você fazer curativo. Mas vamos lá, senão a gente vai ficar só falando da faca. Na cidade você é a lei, mas aqui sou eu. Cara, ele é preso e automaticamente já começa a dar esculacho com ele na prisão. A galera dá uma cacetada nele, já dá um banho de água fria com uma mangueira nele, porque ele fala que tá fedendo. Aliás, isso é super clichê, hein? Clichê total, clichê total. E ele começa a ter o quê? Flashbacks e flashbacks de quando ele foi prisioneiro de guerra no Vietnã. Esse pessoal realmente não sabia com quem estavam mexendo. Eles estavam colocando lenha na fogueira, mexendo no vespeiro e trazendo memórias aí pro que deixou ele fora do controle. Eles tiram o colar de identificação dele do exército, vem o nome, colocam no sistema, mas tem que lembrar que a gente está falando de anos 80 aí, então tinha que o nome ir por fax para algum lugar para descobrirem quem ele era, né? E até bom porque também deixa a história do filme rolar um pouco e alguém decide fazer barba nele a seco. Isso aí é uma loucura total, né? Tudo bem que eles explicam que o xerife Will fala para a equipe dele, olha, ele precisa ficar apresentável porque amanhã ele vai ser levado para o juiz. Entendemos, ficar apresentável era ficar limpo, mas barbeado a seco. Aí foi a loucura da equipe, né? É difícil entender. Só deixei uma gilete com o cara lá e falou, ó, aqui tá, ó, toma a espuminha aqui, você faz a barba e depois se vira. Que você vai fazer isso com o maluco que tá já meio que resistindo à prisão ali? Não faz sentido nenhum isso. Pois é, mas se bem com a gilete na mão do Rambo... Exato. Ele se solta automaticamente, dá um cacete em geral, rouba a faca dele de estimação e sai correndo. E é um meme que o pessoal fala do cachorro quando ouve alguém latindo na frente, que ele sai que nem um louco, né? Daí ali ele já dá quebra o nariz de uma galera ali também, né? Dá umas porradas rasteiras, o Rambo dá pau geral ali, hein? Inclusive, é engraçado você falar isso, porque tem uma cena quando ele tá se soltando que ele dá uma cotovelada no Lester, né? Que é o cara de bigode, que é o Alf Humphreys. E ele acidentalmente quebrou o nariz do Lester nessa cena. Nossa! Então, nas cenas que aparece ele depois do filme, que ele tá realmente com o curativo? Com o curativo, é o nariz dele mesmo, não é maquiagem. Olha, esse cara tem história pra contar, hein? Pô, o cara é um ator que não fez muito sucesso depois, mas ele podia falar pra todo mundo, você tá vendo esse nariz aqui que é torto? Foi Stallone que quebrou. Isso aí também já... Olha só, poderia contar pros filhos, pros netos. Impressionante. Pô. Queria eu ter meu nariz quebrado por Stallone, cara. Não, pô, esse cara... O Stallone é o Sly, né, cara? É a segunda vez que ele aparece aqui no podcast. Segunda? É a segunda. Segunda, por enquanto, né? Certamente vai aparecer mais. Não vejo a hora de fazer Tango Cash. Mas vamos lá. Meu Deus. Voltando. Ele rouba a moto de um maluco que tá simplesmente passando. E ele sai que nem um louco pela calçada. Aparece aqueles cortes de dublê que você vê claramente que é um dublê com uma peruca ali
fazendo as acrobacias piores. Óbvio que tem uma parte dele dirigindo, mas quando tem as acrobacias, né, que o cara sai pulando, que ele dá quase um cavalinho de pau ali com a moto, é claro que é um dublê. Mas esse dublê, ele é interessante, tem uma hora que ele empina a moto, aí agora como adulto faz sentido, né, eu assistindo o filme, falei, nossa, ele empinou a moto, a roda ficou bem em frente à face dele, né, então não foi possível perceber que ele era um dublê. Bem interessante isso. Cara, é engraçado que nessa cena que a gente tem a polícia perseguindo o Rambo, é claro que também não era o xerife Will dirigindo o carro de polícia, a gente quase teve uma morte nesse filme, porque nessa perseguição, o dublê que estava levando o carro de polícia, ele deu mesmo uma capotada forte no carro. Nossa, tá, aquela hora lá, não foi programado. Não, aquela teve a cena principal, no final, tipo, o carro dele meio que sai da estrada, né? Mas o original foi bem mais feio, assim, de tipo, se colocasse o corte original, a perseguição ia acabar bem antes ali, porque o cara se feriu pesado, assim, e quase pereceu. O cara passou um tempo no hospital. Nossa, impressionante então, hein? Exato. E eles cortaram isso para fazer um corte mais seco, que simplesmente o carro dá meio que uma capotada e sai ali, mas aquilo já foi meio que programado, porque o corte original, a galera ficou muito pesado, achou muito pesado e decidiu não manter no filme, né? Mas olha só, hein, essa parte até mesmo o capotamento original ali, quando o Rambo rouba a moto, vai pra floresta, que o Will sai correndo atrás dele com o carro, aquela parte do capotamento quando ele sai da pista também foi bem impressionante, né? Porque pareceu bem verossímil aquilo. Sim. Exatamente, mas imagina o original que foi bem pior, né? Na cidade você é a lei, mas aqui sou eu. O Rambo, ele chega a um ponto que a moto dele não consegue mais ir, então ele abandona a moto, decide ir a pé. O carro de polícia também já tinha parado um pouco antes. E ele tá perdido no xerife Will e se enfia no meio do mato. Inclusive ele pega uma lona velha que tava ali simplesmente... aquilo lá não tava scriptado, tá? Aquela lona que ele faz como se fosse um casaco, né? Era só uma lona velha que tava realmente suja e jogada ali. Sim. E acabou sendo colocado no filme. Inclusive é um pedaço de lona podre que... o Stallone, ele até guardou como adereço no final das filmagens. Eles chamavam de lona podre, e ele tem ela até hoje. Ele tem vários souvenirs de filmes, hein? Eu ouvi falar que eu acho que não estava mais com ele, mas a tartaruga do primeiro filme Rock também, as duas ainda estão com ele, estão com 40 anos, cara. Olha aí. Então ele guarda os adereços do filme. Eu tinha ouvido falar que esse adereço aí deu um problema para a equipe, porque como não fazia parte das roupas que seriam escolhidas no filme, eles tinham que ter um cuidado danado, porque era o único que tinha, né? Exato, imagina se fazendo um filme com aquele monte de gente circulando, gente entrando, gente saindo, e não podia perder a lona. Não. Ai, cara, enfim, ele pede para trazer os helicópteros e o cachorro. O Rambo se embreia um pouco mais na mata. E aí você tem a parte que o Rambo fica pendurado num penhasco. E naquela cena, cara, realmente estava totalmente escorregadio. Eles tiveram que depois editar e colocar um cabo, né? Eles fazem um truque de câmera para você não ver o cabo, mas o Stallone ficou realmente com medo de cair ali, porque tava muito escorregadio e se cair ali é uma vez só, né? Nossa, não tinha dublê para essa cena? Não tinha dublê para essa cena, eu acho. Pelo menos em alguns takes, né, que mostrava mais a cara dele, né, acabou não mostrando, mas ele ficou realmente com medo de gravar essa cena aí. E é aquela cena que o Gaut tá... O Gaut é o policial, o do bigode, que era o mais violentão, né, que desce o cacete nele na delegacia. Ele tá atirando e o Rambo, ele, pra se desvencilhar, ele joga uma pedra no helicóptero. Você está esquecendo de uma parte. De fato, ele estava pendurado no penhasco.
E o policial que levou a porrada nele, que tava com o nariz quebrado, começou a atirar nele, deu 2 tiros, aí o Rambo falou assim, acho que o terceiro vai pegar. E aí o Rambo se joga, cai numa árvore, já corta o braço ali, já fica com o braço ferrado. O policial continua atirando e fica brigando com o cara do helicóptero, porque fala assim, você tem que fica parado aí, que você tá se mexendo demais. E o cara do helicóptero falando, né, que a pressão do ar tá ali, tá mexendo. Mesmo assim ele atira, e aí sim o Rambo pega uma pedra e acerta o vidro do helicóptero, causando o susto do piloto e a derrubada do amigo lá do Will. A morte do filme, né? Eu não lembrava, tudo bem que eu assisti esse filme ontem, né? Não é questão de lembrar, acho que é mais questão de ter prestado atenção mesmo, mas eu não lembrava que ele, do chão, ele jogou a pedra que derruba o helicóptero, é isso mesmo? Do chão, ele joga do chão. Ele tava pendurado lá em cima, né? É verdade, ele não teria apoio pra jogar a pedra de cima, né? Tem razão. Mas mostra a destreza dele, né? Você vê que o Rambo é perigoso com uma pedra. Poderia derrubar um helicóptero. Afinal, ele é programado para matar, né? Sim, com certeza. É verdade. Cara, e você sabe que esse machucado no braço, ele ficou tão verossímil que, de sacanagem, o Sylvester Stallone, ele colou no hospital falando que tava com o braço machucado. E você pode ver aquela parte que ele tá costurando, tá meio que esguichando o sangue, né? Sim. E as enfermeiras ficaram assustadas quando viram. Falaram, nossa, como você não desmaiou? Tá esguichando sangue desse jeito. Olha aí, ó, trolando o hospital, hein? Trolando o hospital, olha só. E o Rambo vê lá o Gaut caído no chão. Ele decide fazer a limpa no Gaut, ou seja, ele pega a blusa do Gaut, porque tava um frio, era inverno, ali Seattle é região montanhosa, né, perto de Seattle, é região montanhosa dos Estados Unidos, então eu imagino que devia estar bem frio, tanto que você vê que a maioria do tempo o Rambo tem aquela respiração que sai aquele arzinho, né, de fumaça, é verdade. Fumaça. Estava frio de verdade. E o cara de regatinha, né? Quando ele fugiu da delegacia. Sim. Eu acho que ali foi bem interessante, né? Que ele fez, ele como é que fala? Ele deu aquela pilhada, mas ainda assim ele tentou não brigar, né? Que depois ele aparece, tá o Will, mais 3 policiais lá em cima do penhasco. Uhum. E o Rambo, ele aparece ali embaixo e fala assim, olha, não foi minha culpa, não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não quero machucar ninguém, mas aí os caras atiraram nele lá de cima. E ele fala assim, não, vem aqui, vamos conversar, vem aqui, conversar, pá! Foi bem isso mesmo, vem cá conversar então, pá! Exato. E ele sai fugido, né? Ele sai fugido porque, assim, não sei se é meio erro de continuidade ou não, mas mostra que como atingem ele meio como se fosse de raspão na cabeça, né? Não mostra assim. Não, eu acho que sim, você tem razão. Ele leva um tiro de raspão, sim. E isso nunca mais é mostrado, nem machucado, nem nada, assim, né? Nem de raspão. Acho que talvez tenha sido cortado das 3 horas aí que você mencionou. Na cidade você é a lei, mas aqui sou eu. E nisso o Rambo vai se escondendo, os policiais se juntam tem aquela cena do Mitch falando que ele falando pro Will que o querido que o Rambo eles recebem a notícia que o Rambo é Boina Verde, né? O Lester de nariz quebrado fala que ele é Boina Verde, herói de guerra. O xerife chama o helicóptero e o Mitch fala, cara, chama a polícia estadual, o Rambo, ele é o herói de guerra, cara, Boina Verde, o cara vai acabar com a gente. E o Mitch vai lá e só falta dar um soco na cara aliás, o Will vai lá e dá um soco na cara do Mitch quase, né? Não, ele tava realmente, essa parte assim, eu achei a atuação do Will, né? Do xerife Will muito boa, assim.
aquela coisa, quando a gente quando é moleque, assiste esse tipo de filme, você só se interessa pela ação, pelos tiros, etc. Uhum. Mas nessa fase, assim, a gente revendo esse filme, deu pra ver, né, que ele realmente entregou ali. Ele estava com raiva da situação, perdeu o amigo, ele estava achando que o tinha matado. E então, ou estava com ele ou estava contra ele. Né? Ele estava muito sangue nos olhos. Inclusive ele menciona, né, que o Galt que morreu era policial da mesma época que ele, né? Os caras eram amigos, ele fala pro Mitch que ele era amigo dele antes do Mitch nascer, né? Sim, isso mesmo. E o Mitch deixa bem claro, nós não estamos caçando ele tá caçando a gente. Exatamente. Porque daí ele junta os policiais, mais um pessoal que tá com cachorro, né? Um senhorzinho com cachorros, e vão atrás do Rambo aí, né? E aí ele faz de fato esse comentário aí. Aí, mais um detalhe, tava tendo uma tempestade, viria uma tempestade. Exato, cara, mas a tempestade não é tão perigosa quanto o Rambo. Não, a tempestade era o Rambo. Exato. Tinha muitas frases pra falar, mas você já falou quase todas no começo do podcast, viu? Não, tem mais ainda. Deixei algumas salvas aqui, cara. É maravilhoso. Mas o Rambo, nessa parte, inclusive, que ele dá a primeira frase de efeito aí, né? O Rambo sai basicamente fazendo a colheita ali, né? Ceifando um a um que entra no meio, começando pelos os Dobermans que a galera tinha, né? Mas aí você veja que o tiozinho manda atrás do Rambo, o Rambo, eram 3 cachorros, né? E ele, infelizmente, aí tem mortes aí, olha, além do policial que se jogou, quase caiu, né? Que não foi nem o Rambo que matou, se for. O Rambo mata 2 cachorros, né? Mas aí por legítima defesa, né? Então, e aí no terceiro... Não dá a entender que realmente ele mata, né? Ou se ele só dá uma pancada nos cachorros, os cachorros somem, né? Assim, dá a entender que mata, mas não mostra matando, porque afinal não vai mostrar matando o cachorro no filme, né? Não, isso seria demais, né? Mas ele dá 2 tiros no começo. E aí o xerife Will, ele fala, não, vamos pra cima que ele tá sem munição. Ele dá um tiro na perna do tiozinho que tava levando o cachorro, né? Não, ele dá 3 tiros. Ele dá o tiro na perna do tiozinho que tá levando o cachorro. Depois o tiozinho fica nervoso, solta 2 dos cachorros. E aí o cachorro leva um tiro também. Leva 1 ou 2 tiros. 2 cachorros morrem. Ou, como você disse, não aparecem mais. E aí o terceiro vai. Só que o terceiro não é tiro. Só mostra o cachorro dando uma grunidinha. Aí o xerife Will, ele fala... vamos pra cima que ele tá sem munição. E eles falam assim, ele não usou esse último ataque, ele não atirou. Então olha só, tinha estratégia pra pegar o Rambo também. Só que era o Rambo, né? Exato. O que é a estratégia desses policiaizinhos de cidade pequena vai ter contra o Rambo, boina verde, motherfucker, cara? Isso e nada é a mesma coisa, né? Não, eles não tinham a menor chance. Então, e aí ele vai pegando 1 a 1, ele faz uma... primeiro ele dá uma facada no Mitch, né? E o Mitch meio que deita no chão, ele sai do nada e dá uma facada nele, na perna. Aí o outro ele pega por trás, invalida. No outro cai numa casa-mata ali que ele tinha colocado. Um outro é pego pela árvore e no final sobra ele e o xerife. E aí ele dá aquela pressão em cima do xerife, né? Ele vai pra cima ali do xerife Will, coloca aquela faca no pescoço dele e dá aquela mega ameaçada. Ele poderia ter matado todo mundo. Eu poderia ter matado todos eles. Eu poderia ter matado você. Na cidade você é alheia, aqui fora sou eu. Não força a barra. Não força, eu vou te dar uma guerra que você não vai acreditar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Poderia ter matado todos. Ter te matado. Na cidade você é a lei. Aqui sou eu. Não me provoque. Não provoque ou vai ter uma guerra que não vai acreditar. Pois é. Só aí ele já falou 2, 3 frases que, né, marcam o Rambo. Cara, é uma das melhores frases. Tem muita frase de efeito, mas essa é uma das minhas favoritas.
que é dita pelo Rambo, porque o Trautmann também nesse filme, cara, o Trautmann tá de parabéns a parte que ele entra, cara. Não, com certeza, ele tem uma entrada meio dramática também. Sim, a gente já vai chegar nessa cena, inclusive, né? Porque os policiais se reagrupam todos, né? Os que estão conseguindo andar, na verdade, porque o Rambo meio que invalidou a grande parte deles. É bom mencionar também que depois desse discurso do Rambo, o xerife Will fica chorando que nem um bebê no meio do mato, né? Ah, é verdade, hein? Isso também pode ser um motivo para ele ficar com mais raiva ainda. Com certeza, nessa hora ele percebeu que o Rambo estava muito acima dele, né? E ele não tinha como fazer nada sozinho, né? Ele não tinha o que fazer. E aí chega a imprensa, chega a polícia estadual falando com o xerife, ele tenta mandar o xerife Will para casa, mas ele não vai. E o xerife Will, ele fala assim, o que Deus estava pensando quando fez um cara como o Rambo? Eis que aparece ele, Coronel Trautmann. Deus não fez Rambo, eu fiz. Uma frase de efeito com entrada de efeito. Onde Deus estava com a cabeça quando fez um cara que nem o Rambo? Não foi Deus quem fez o Rambo. Fui eu. Ora, e quem é você? Sam Trautmann. Coronel Samuel Trautmann. Exato. Meio com o trovão rolando atrás, tempestade, né? Sim. Exato. Isso aí, olha, eu não sei se fazem mais cenas, filmes como esse, viu? Porque, olha, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Assistam, pessoal. Assistam, com certeza. E você sabe que a primeira opção não foi o Richard Crenna, né? A primeira opção era o Kirk Douglas para fazer esse filme. Kirk Douglas? É, o pai do Michael Douglas. Ah, nossa, ainda bem que não foi. Porque esse cara, o Crenna, né? Ele tem uma cara caucasiana que é típica, assim. Aquela boina que ele tem, ele parece ser um militar. Não precisa ter uma cara nervosa nem nada, né? O Kirk Douglas também, cara. O Kirk Douglas nessa época já devia ter seus 70 anos, mais ou menos, mas o Kirk Douglas ele fez alguns filmes como militar, inclusive tem um filme muito bom dele da Primeira Guerra, acho que é Cast a Giant Shadow, que ele faz um coronel também da Primeira Guerra. Ele tava tudo certo, ele tava com o contrato assinado, mas ele abandonou o filme um dia antes de iniciar a filmagem, cara. Agora eu tô vendo quem ele é aqui. Entregaria com certeza. Ele foi no set um dia antes de começar a gravar, e ele chegou pro Stallone e pro diretor, pro Ted Kotcheff, algumas anotações que ele tinha pro final do filme, né? Porque, na palavra do Stallone, o plano dele era chegar e ele falou assim, olha, no final do filme, eu devo matar o Rambo. O público vê um carro de polícia se afastando, desaparecendo na neblina, então uma mão alcança o espelho retrovisor, a câmera sobe e vemos que fui eu. Sobe um pouco mais e eu estou usando a faixa do Rambo na cabeça. Nossa, mas por que ele teve essa ideia maluca? Ego, né, cara? Porque ele já era... ele era uma grande estrela de Hollywood enquanto o Stallone estava aparecendo. E ele queria aparecer mais que o Stallone. Basicamente é isso, né? Infelizmente tem... Hollywood tem dessas coisas. Exato. Então, o Richard Crenna, ele foi chamado de última hora, cara. Ele nem estava escalado pro filme. Ele falou, ó, o filme tá aqui, começou a gravar, cola amanhã. E ele chegou tão despreparado que as primeiras falas, não dá pra saber, óbvio, quais foram, porque o filme não é gravado na ordem que é mostrado, foi ditada pra ele, assim, deixaram meio que escrito pra ele lendo no cenário. Nossa, isso é maravilhoso, cara. Não tinha ponto eletrônico na época, cara, então é isso aí. Mas foi uma ótima escolha, porque ele entregou. O Trautmann lança outra frase maravilhosa, né? Que é: eu não tô aqui para proteger o meu homem dos seus, eu tô aqui para proteger os seus homens do meu. Acho que não entendeu. Não vim aqui salvar o Rambo de vocês. Vim aqui para salvar vocês dele. Não,
É interessante ele falar isso porque até então você não sabia o que o Rambo era capaz, né? Você sabia que tinha que ele era um soldado, ou não, né? Até então acho que nem havia dito que ele era um soldado. Ah, não, já havia sim, porque houve aquele telégrafo lá que foi passado, né? Mas você não sabia do potencial do Rambo até então. É que daí, exatamente pra isso que tem o Expodump aí do Trautmann falando, cara, esse cara, ele é perito em explosão, perito sabe dirigir helicóptero, sabe dirigir tanque. O cara, ele era operações especiais, né, no exército. Então, ele era tipo máquina de matar mesmo, cara. Era o grupo de elite do exército, né? Totalmente. Um exército de um homem só, inclusive. Exato. E aí o Will chega e fala, você tá dizendo que 200 dos nossos homens contra o seu garoto é uma situação sem vitória pra gente? Ele fala, se você mandar tantos assim, não esqueça de uma coisa, um bom suprimento de sacos para cadáver. Quer uma guerra que não pode vencer? Está dizendo que 200 homens contra o seu garoto é um caso perdido para nós? Se mandar tanta gente, não se esqueça de uma coisa. O quê? Muitos sacos para os mortos. Pois é. Nossa, ali já outra frase. O Trautmann realmente, ele veio só pra falar. Exato. Cara, é sensacional. Eu acho a entrada do Trautmann é perfeita, cara. Sim. Exato. E daí o Trautmann ainda fala, cara, deixa ele fugir aqui agora, ele vai se virar. Daqui a um tempo você vai achar ele em Seattle, num lava rápido, aí você prende ele, que é mais fácil, cara. Mas o Will nunca queria deixar isso, né? O ego dele era muito grande, né? Sim. Eu acho que também tem uma questão policial aí. Mas o pedido dele estrategicamente faria essencial. Ninguém ia deixar isso acontecer. E o Trautmann deixa bem claro que ele só tá vivo porque o Rambo quis, né? Porque senão o Rambo teria matado todo mundo aí. Ah, é verdade. Ele fala assim, olha, até achei estranho ele ter sido tão bonzinho com vocês, né? De ter deixado vocês vivos. E aí, eles tentam. A polícia estadual está tentando chamar o Rambo pelo rádio, né? Mas é claro que o Rambo não responde. O Rambo ele roubou o rádio que estava com o Gaut também, que caiu do helicóptero. E o Trautmann fala, cara, é claro que ele tá ouvindo. Se ele tá fugindo de vocês, ele tem que ouvir o que tá rolando no rádio, com certeza. E aí ele começa a chamar, né? Líder da companhia chamando Corvo! Líder da companhia chamando Corvo! Ele começa a falar o nome de todos os soldados da companhia, né, que faziam parte da companhia do Rambo. Eu acho que isso faz com que o Rambo quebra o silêncio do rádio, né? Sim, e ele fala que o Rambo começa a conversar com o coronel, ele fala que todo mundo morreu, inclusive o Delmar. O Rambo culpa o xerife, ele fala que ele só queria passar na cidade para comer, e ele fala que ele usa a expressão em inglês, que é o nome do filme, né? Que é They drew first blood, not me. Ou seja, eles que começaram o derramamento de sangue, não fui eu, né? Na dublagem é bem literal. Foram eles que começaram. Ok, faz sentido também. Não dá pra traduzir tudo ao pé da letra, né? Sim. Exato. No dia seguinte, isso tem uma mudança aí, né? No dia seguinte, você vê o pessoal entrando mata dentro, e o Rambo fica se escondendo ali na encosta do rio e vai no caminho oposto tentando escapar. Ele encontra um moleque que se assusta completamente. O moleque tava tava com uma arma no meio do mato, achando que o quê? Que ia matar o Rambo, né? Eu tenho a impressão que ele estava caçando com o pai, né? No pior local e momento do mundo, né? Cara, não é possível esse moleque tá caçando aí. Eu acho que eles estavam meio que ajudando, porque nos Estados Unidos rola muito isso, quando tem alguma caçada, alguma coisa assim, o pessoal local ajudar nas buscas, né? Então eu acho que era mais ou menos esse rolê, mas, cara, o moleque não tinha nem chance ali, né? Não, muita coragem. Muita, sei lá, falta de sanidade ali. E ele sai e chama, papai, eu achei o cara. E geral começa a tirar pra cima, né, pra chamar a polícia pra onde ele tá. E vão atrás dele, ele vai voltar pra mina onde ele
onde ele dormiu à noite. E, cara, eu acho que nessa parte tem a cena mais nonsense do filme inteiro, que é aquela polícia estadual maluca lá negociando com o Rambo. Mas eu vou só comentar uma coisa que aconteceu antes. No dia anterior, né, o Rambo ele caçou um javali, pegou um pernil no javali, levou lá pra essa mina abandonada e o Rambo até fez uma armadilhinha assim, sabe? Eu achei interessante pra caso alguém chegasse perto ele saber. Achei interessante eles mostrarem isso porque mostra que ele tava se preparando, ele é estratégico, né? O Rambo ele não é só tiro, mata-mata, não, ele era estratégico. Pô, ele tava com fome, cara. O cara só queria comer um lanche, não tem como o que? Javali. Ele só queria comer um lanche, cara. Olha só. Você falou tudo. Exato. E aí ele começa a negociar com o pessoal. O pessoal troca 3 palavras e fala: olha, tem 30 segundos pra sair. Aí eles olham pro lado. Fulano da bazuca, chega aí. Pois é, e esse pessoal realmente era voluntário, que eles estavam com pressa porque eles tinham que fazer alguma coisa pessoal pra eles, sabe? Interessante isso. Eles trabalhavam meio período, mas tipo, como ser meio período da Guarda Nacional, sei lá, isso eu achei meio estranho, saca? Sim. Geral começa a tirar, tipo, bala pra caramba. O Rambo dá uns 2, 3 tiros e fica todo mundo morrendo de medo. E não tem muita conversa, o cara vai lá e vai com uma bazuca na mina e detona a mina inteira, fazendo o Rambo ficar preso lá dentro. Que é óbvio que ele não ia morrer, porque afinal o filme chama Rambo, né? Mas o Will, ele tava meio puto, né? Porque ele mandou a ordem pra ninguém fazer nada, que ele queria o cara vivo. Mas depois ficou aquele pensamento que ele havia morrido, né? Exato. Mas, a partir do momento que tem esse esporro aí do Will, né, do xerife Will, o nosso digníssimo Trautmann, ele vê uma fumacinha que já era o Rambo de lá de dentro, fazendo ele procura um querosene, afinal era uma mina abandonada, para fazer uma chama ali melhor, né, para ele não ficar no escuro, ele conseguir sair. E essa fumacinha assim sai, e o Trautmann fica olhando com aquela cara de, opa, acho que o cara tá vivo, hein? Ah, sim, ele sacou, né? Tanto é que é por isso que ele ficou na cidade ainda. Exato, ele vai pro bar, né? Vai tomar uma coisinha, né? No bar, afinal, ninguém é de ferro, né? Exatamente, foi tomar uma cajibrina, uma groselha. Aparece o Rambo se fudendo no meio da mina. Ele é atacado por ratos, claro, por que não, né? Eu acho que os ratos também. Essa cena é foda. Essa cena realmente eu acho que é pra mostrar o quanto ele é resiliente. Cara, eu tenho um certo problema com rato, cara. Eu sempre tive um cagaço forte de rato. E essas cenas que tem muito rato, me dá um chilique, hein, cara. Não, se fosse um rato, tudo bem, mas o problema é que são muitos ratos. E começa a pular nele, pelo amor de Deus, cara. Tem uma cena do filme Indiana Jones, acho que é o 2, né, também, o terceiro. Terceiro. O terceiro que também tem uma cena de ratos, né, não igual, mas com o mesmo receio, medo, não sei, mesmo clímax ali, né? O Trautmann, ele tá no boteco, né, tomando o negocinho dele lá, e o xerife vai lá pedir desculpa, falando que ele errou, que ele queria matar o Rambo. O Trautmann dá um discurso falando, olha, talvez devesse uma outra profissão se você simplesmente quer matar pessoas, né? Ali eu achei interessante que na hora o xerife parecia que ele ia ser um cara legal, mas do nada ele solta essa segunda parte da fala dele e enfim, e aí o comentário do Trautmann também é o melhor, né? Porque faz sentido, né? Se você é um xerife, você tem que prezar pela vida, pela segurança, não sair pessoa. Exato. Eu acho que ele bateu meio aquele arrependimento de, nossa, que merda que eu fiz, né? E tudo isso poderia ser evitado se eu simplesmente deixasse o maluco comer um lanche na cidade e ir embora. Não tenha dúvidas, viu? Arrependimento matasse. E o Rambo, ele consegue achar a saída da mina, é óbvio, né? Porque também é uma mina antiga e historicamente as minas têm mais de uma entrada, né? Justamente para caso um lado desabe as pessoas conseguirem sair, né?
Então ele acha... mas foi árduo, hein? Foi ele se esfregando, se esbeirando ali, né? Sim, e dá uma claustrofobia até, né, cara? Porque parece que tá cada vez mais afunilando, que o cara não vai conseguir sair dali nunca. A tocha dele meio que apagando ali. Tenso a cena. E ele automaticamente vê o pessoal do exército passando e ele decide pular em um dos caminhões, render o motorista e roubar o caminhão. Essa parte é interessante que aí o Rambo tá com sangue nos olhos. Exato. Assim, por um lado eu entendo que não dá pra fazer o cara matar o pessoal do exército o tempo inteiro, mas seria muito mais fácil se ele tivesse matado um soldado e fosse aparecer 3 cidades pra frente, aí nunca mais pegavam o cara, né? Não, mas agora ele não queria só fugir, ele queria vingança. Exato. E ele pega o caminhão, o soldado imediatamente acha o pessoal da polícia, que também já avisa o Will, né, o xerife, que o Rambo tá vivo. O Rambo, ele pergunta pro cara que tava dirigindo o caminhão o que tem lá, ele fala que é a M60, então M60, aquela metralhadora gigante, é uma metralhadora que, assim, a gente sabe que é o Rambo e é claro que ele vai usar a metralhadora na cintura como se usava em todos os filmes dos anos 60, em todos os filmes dos anos 80, mas aquilo lá é uma metralhadora que... para bater tanque até, né? Então... Ela é acoplada, ela costuma ser acoplada em algum lugar, né? Exato, você tem que ter um apoio, cara, porque tu consegue ficar no braço que nem o cara usa pra metralhar a cidade inteira. Mas a gente tá adiantando um pouco, porque ele chega num bloqueio da polícia e ele simplesmente arregaça o bloqueio da polícia, ele passa como se nada tivesse acontecido ali no meio. Ele dá uma rampada com o caminhão, né? Ele rampa o caminhão, né? Exato. E o caminhão nada acontece, né? Ele entra e tem um corte meio brusco que eu achei até um erro de continuidade, porque assim, ele tá entrando na cidade e tá anoitecendo. Cara, na cena seguinte já é tipo 10 horas da noite quase, sabe? Assim, mas talvez seja uma região mais montanhosa, escurece mais cedo. Não, brother, a cidade tem 4 ruas. Tem 4 ruas. O que ele ficou fazendo com um caminhão procurado, tudo batido, pra dar tempo de anoitecer daquele jeito, cara? É só porque, assim, o diretor falou, beleza, isso daqui é gravado à noite, pra cena final. É porque ele ia explodir um posto, né? Então a explosão teria um impacto maior à noite. Ele sai na real ali pra destruir a cidade realmente pra se vingar do queridão, né? Porque ele sai acabando antes, atirando em poste, né? Porque ele quer acabar com as luzes. Antes ele, obviamente, coloca fogo no caminhão em cima de um posto de gasolina ao lado de uma loja de veículos, ou seja, começa a virar o caos completo. Ali já mostra, eu acho que foi totalmente estratégico, porque ele é guerrilha, ele deixou o caos, foi até a delegacia, é interessante que ele vê o Trout, ele vê a cabecinha do Troutman ali, mas tem alguns, não é poste, transformadores, né, ele atirou alguns transformadores para acabar com a energia, e aí ele deixa, é interessante que ele apaga quase que 100% ali em volta da delegacia, deixa só uma loja, que daí sim uma loja de armas. E ele explode inteiro. Que ele explode inteiro. Eu pensei que ele ia fazer, quando eu revendo agora, pensei, vai fazer igual Comando pra Matar. Vai se armar inteiro. Mas não, ele já tava com a M60, não precisava de mais nada, né? Ele pega todas as munições, pólvora, coloca tudo no meio da loja, faz aquela trilhazinha de pólvora, atira no chão, e aí começa a pólvora a queimar e explode totalmente aquela loja lá. A lá Pernalonga, né? Aquela trilha de totalmente. De pólvora, né? Looney Tunes total, né? Total. E o xerife manda evacuar as ruas, né? Toca lá no alto-falante da cidade. O xerife manda todo mundo evacuar as ruas. E ele invade a delegacia de polícia, ele dá um tiro, porque ele vê que o Will tá no teto, ele começa a atirar que nem um maluco, e a bala pega no Will, e ele quebra a vidraça e cai no chão ali da delegacia, né? Essa parte aí, o Will, é interessante que ele toma uma saraivada de tiros na perna, cai, né, estatalado ali,
E aí o Rambo com o sangue nos olhos vai pra cima e aparece, né, o coronel, né? Coronel Trautmann, cara. Nessa parte que é a parte mais dramática, né? Que é a parte que tem o discurso no final, cara. É um discurso bem emocionante. Cara, vou falar um detalhe aqui. A minha esposa estava vendo esse filme comigo porque eu convenci ela que era um drama e não o Rambo como ela está acostumada a ver. E ela até se emocionou nessa parte, cara. É um discurso bem dramático, assim, que... Ok, a dicção do Stallone também não ajuda muito, que chegou uma parte gritando... Não, mas eu acho que isso faz parte, né? E olha, boa ideia, viu? Ótimo. Se bem que, aqui off-topic também, eu não preciso de argumentos para convencer a minha esposa a assistir esse filme, porque o pai dela fazia ela assistir Comando pra Matar com 5 anos de idade, então ela já tá bem treinada aí para ver esses filmes. Mas, caro ouvinte, olha aí o argumento para você, caso queira fazer a sua namorada assistir esse filme de ação, ou seu namorado que não gosta, caso você queira fazer que ele assista esse filme de ação, olha, é um drama. E você tá certo, é um drama, boa ideia. E se você é uma mulher que namora um cara que não gosta de Rambo, abandone essa relação. Reveja seus conceitos. Reveja os conceitos. E o nosso querido Sam Trautmann, né, que ele é batizado de Sam em homenagem ao tio Sam, porque foi o tio Sam que criou o soldado Rambo. Ele, inclusive o autor disse isso, que é intencional. Ele começa a conversar com o Rambo lá e ele fala que você fez de tudo para essa guerra particular acontecer, você já causou estrago demais, a missão acabou, Rambo, a missão acabou. E aí é a parte que o Rambo ali, ele meio que desaba, né? Que ele fala que nada acabou, você não desliga isso assim, essa guerra não é minha, vocês que me chamaram, eu não chamei vocês, né? Eu fiz tudo que eu tinha que fazer para vencer, mas alguém não deixou a gente vencer. Eu voltei pro mundo e eu vejo aquele pessoal no aeroporto reclamando de mim, protestando contra mim, cuspindo em mim, chamando de assassino de bebê e outras coisas nojentas que eles não sabem de nada que está acontecendo, eles não foram lá, eles não têm como falar disso. E o Trautmann fala que foi uma época muito ruim para todo mundo e que passou, né? Você é o último de um grupo de elite. Não acabe com tudo assim. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandava equipamentos de $1 milhão. Aqui eu não arrumo emprego nem de manobrista! E o Trautmann, ele foi trabalhar em Washington, né? Até continuando, o Rambo fala que acabou para você, porque a vida de civil não é nada, no campo a gente tinha um código de honra, e aqui não tem nada. Eu pilotava helicóptero, você até comentou essa frase antes, né, que lá eu podia pilotar helicóptero de guerra, dirigir um tanque, comandava equipamentos de $1 milhão, e aqui eu não consigo trabalhar como manobrista, né? Isso, então, manobrista. Foi bem caótico e eu acho que muito da decisão do Stallone dele não se matar no final era para dar um pouco de esperança, né, para as pessoas que voltaram da guerra e estavam numa situação caótica nos Estados Unidos também, né? Eu acho que foi uma decisão muito sábia, porque de fato, se fosse acontecer essa morte, se ele se matasse no final, poderia dar gatilho em muita gente, né? Sim. Tem aquele filme mais moderno, né, que é o Soldado Ryan, que falam que quando fizeram aquela cena da invasão na praia lá da Normandia, eles abriram até um canal, do dia D, né, até um canal de telefone para ex-militares que tiveram gatilho, né? Então imagina se esse filme tivesse esse final, ia ser muito triste. Exato. E não teria a franquia milionária. Exato. E o estúdio meio que lutou com essa cena, porque o Stallone ele brigou muito para manter essa cena do discurso final, porque o estúdio queria que o final fosse um pouco mais brando, assim, né, meio que passando pano, e ele lutou, que achava importante também o soldado que lutou se ver representado, né? Muito bom, muito bom. O Stallone, o Sly, ele tem esse olhar, né? Se você for para pensar,
Às vezes a gente olha ele apenas como um ator de filme de ação, que de fato ele é, mas ele, se você considerar o Rock, esse filme, não sei se tem outros, mas ele também tem o seu... Ele tem uma carga dramática bastante alta, né? Inclusive, pô, ele já concorreu ao Oscar 2 vezes, né? Tudo bem, interpretando o mesmo papel, né? Interpretando o Rambo no Creed, ele concorreu ao ator coadjuvante, interpretando o Rambo... Nossa, volta. Falei muita merda, peraí. Ele já concorreu ao Oscar 2 vezes, interpretando o Rock no filme do Creed, e interpretando o Rock também no filme Rock, né, de 76. Mas ele, desses brucutus de ação aí, se você for ver, ele com certeza é o cara que tem uma carga dramática maior. Ah, sim. E eu acho aquela frase, você mencionou o Creed aí, até atrás aqui, aquela frase que ele fala pro filho dele lá no filme, né, que Não a foi vida... nesse filme. Oi? Não foi nesse filme. Não foi no filme Creed? Não, essa frase foi no filme Rocky Balboa. Ninguém bate mais forte do que a vida. Não, esse filme é do Rocky Balboa, quando o Rocky quer voltar a lutar e o filho dele acha que não, porque esse discurso foi escrito pro filho dele na vida real, que eu sei, de Stallone, que se suicidou um pouco antes da gravação desse filme. Ah, caramba. Tá bom. Um pouco depois, vamos focar nesse filme aqui, tá ficando bad, hein? Tá ficando bad. Exato. Cara, mas assim, bom, basicamente aí o filme terminou, né? Depois do discurso, o Rambo se rende. E esse filme, eu acho que ele já é maravilhoso, mas eu acho que ele poderia ficar até melhor, né? Eu não tenho dúvidas que um certo austríaco, se bem que melhor é relativo, porque estamos falando de duas feras, hein, bicho? Duas feras. Cara, sempre que tem um filme do Stallone, a gente tem que colocar essa pergunta: como o Arnold Schwarzenegger deixaria esse filme melhor? Porque a gente pergunta isso em todos os filmes, e todo filme que tem Stallone a gente fala: nossa, esse poderia ser o filme que tem Stallone e Schwarzenegger juntos. Você acha que funcionaria nesse filme? Os dois juntos? Nossa, olha, é que a gente viu eles dois juntos em filmes de ação depois de velhos, né? Uhum. Mas aí eu acho que a cidade ia ser obliterada. Cara, esse é o auge dos dois, né? O auge dos dois. Eu acho que assim, pelo menos daria um equilíbrio, né? Porque seria o Sly fazendo a parte dramática e o Arnold sem nada dramático, né? Ele não teria diálogos dramáticos, só seria frase de efeitos. Ele poderia ser o Delmar, que é o amigo que morreu. É só você não matar o Delmar e é ele e o Delmar saindo juntos no meio da selva, imagina? Então, vamos lá, vamos contextualizar isso aí. O Stallone, o Rambo ia lá visitar o Delmar que ia o Arnold, eles iam dar aquele comprimento de braço, né, que já explodiria. Tipo predador, né? Isso, exatamente isso, né? E aí eles iriam querer comer um lanche lá na cidade. O policial ia querer bagunçar a vida deles. E aí? Acho que não teria nem chance policial. Não tinha nem um carro de polícia que coubesse os dois juntos nessa época. Não. Que os caras tavam. Não, eu acho que é verdade. Eu acho que eles iam conseguir comer o lanche. Cara. Bom, você poderia escalar o Arnold Schwarzenegger de Rambo também, né? Menos drama e mais ação. Com certeza isso teria. Listen to me. My name is John Rambo. Então, como é que ele falaria lá, né? Como foram eles que, né, tiraram o primeiro sangue, né? They drew first blood, not me. It wasn't me. I'm gonna kill everyone here. Seria muito, muito interessante ver isso. Seria. Eu acho que ele deixaria esse filme melhor, deixaria diferente, com certeza. Mas ou ele de policial, quem sabe? Aí seria um embate. Aí seria um embate, porque realmente o Arnold, ele já fez um policial de cidade, sim, num filme quando ele tava mais... Tinha até o Santoro no filme, né? Nossa, não, o Santoro não. Era o Santoro nesse filme? É um filme que ele... É um filme que ele fez com o Santoro. Deixa eu ver aqui. Esse filme eu sei qual que é. Foi quando ele voltou que ele não era mais governador, né? Isso.
Eu tô tentando lembrar o nome do filme. Peraí, Eu não consigo lembrar agora. A gente vai colar, não, vamos colar aqui rapidinho. Não, o Google ajuda a gente aqui. O Último Desafio. O Último Desafio, The Last Stand, é verdade. Então, ele já fez um papel de policial nessa cidade aí, viu? Mas assim, ele velho fazendo o papel de policial cidadezinha, eu acho que faz sentido até. Agora, que cidadezinha que vai ter um maluco do tamanho do Schwarzenegger nessa época? Pois é. Mas olha, eu acho que seria um embate muito grande, viu? Seria difícil aí, viu? Mas olha, talvez o Arnold, ele não ia utilizar tanto o Rambo. O cara tomou um lanche dele. E o Arnold, ele é bom no mind trick, né? Ele entrar na cabeça do Rambo, né? Exatamente. Porque o Arnold, ele faz isso, ele pega no psicológico, né? Do cara que ele tá perseguindo. Exatamente, eu acho que ele não ia. Ele ia fazer um mind games com o Rambo, ele mesmo ia querer ir embora da cidade. Exato. Cara, vamos fazer o prêmio de Xambim pra melhor morte desse filme? Olha. A gente tem uma só? Pois é, né? Quem é o ganhador, né? Ganhou o Gaut, né? Exatamente, caindo do helicóptero, porque é a única morte no filme. Cara, de todos os filmes que a gente cobriu até hoje, é uma maluquice pensar isso. O Rambo é o que tem o menos número de morte, cara. Você morre mais gente no Bukaru Banzai do que no Rambo. Do que no Rambo. Porque ele é um drama de ação, né? E assim, e mesmo se talvez tivessem outras, a pior morte. Não, desculpa. A melhor morte talvez fosse essa, porque o cara caiu, sei lá, do helicóptero. Uma pedra que foi jogada no vidro. Mas enfim, ele ganhou, né? Parabéns. E ele era um filho da puta, né, cara? É bom ver gente ruim morrendo em filme. Deixa a gente mais feliz de alguma maneira, né? Quando ele caiu foi satisfatório. Com certeza. Cara, qual que é o seu Cigano Igor aí, o prêmio para pior atuação no filme? Olha, esse filme me cativou muito. E eu confesso que eu assisti ele agora com um olhar mais crítico, né? Olhando a atuação das pessoas, né? Eu confesso que eu tô tentando, eu não sei o nome dele, mas aquele cara que tentou fazer a barba do Rambo. Eu não sei. Que tentou fazer a barba dele. Olha aí. Chris Mulkey. Olha aí, muito obrigado. Esse cara, eu não senti firmeza nele, né? Fazendo ali a barba. Mas outra coisa também, não faz sentido alguém segurar o cara com né? Não sei, é difícil esse filme, porque não tem tantas atuações assim que mereçam o Cigano Igor. Eu não sei, porque também é fã, né? Você fica... Eu vou te falar um agora que você não parou pra pensar, provavelmente, mas pra mim, o Cigano Igor é aquele... Eu não sei nem... Eu acho que é o nome do ator, eu acho que é Patrick Stack, que ele é o polícia estadual lá que fica andando ali de terceiro junto. Sei. Sabe, junto do Trautmann e do Will. Cara, ele é muito fraco, esse ator, meu. Você não conseguia passar nada, assim, sabe? Emoção nenhuma. O cara tava ali total fazendo a diária, assim, só, sabe? Tem razão. Ok, mudei meu voto, porque o cara, pelo menos o cara da barba tava fazendo o sabãozinho pra fazer a barba. Esse não, cara. Esse aí, realmente, ele tava ali só... Quase um coadjuvante do coadjuvante, né? E o papel dele era importante, né? Ele representava ali uma lei maior, cara, né? Exato, né? O cara que tá escalando o problema ali. Mas ele é totalmente qualquer coisa nesse filme, cara. Ok, não tinha pensado nele, viu? Então acho que dessa vez temos um voto em... Exato. Ele é o nosso Cigano Igor desse filme pela atuação medíocre nesse filme. Que maravilhoso, que marcou a infância de todos da nossa geração. Realmente, esse filme, quando a gente escolhemos, né, até ficamos na dúvida, vamos rever?
Por quê? Porque a gente já precisa rever esse filme, mas foi bom rever, mas por que a gente ficou nesse questionamento? Porque passou muitas vezes. Muitas demais. vezes. Passou demais. E aí, indica um outro filme, então, com essa mesma pegada, ou que faça sentido dentro do contexto aí, para quem tá ouvindo o podcast? Eu vou passar um filme aqui que eu tô tentando assistir já faz um tempo e tá difícil, tá? Quase na mesma época, mas é Fuga de Nova York. Fuga de Nova York. O que tem a ver Fuga de Nova York com o Rambo, cara? Mas não necessariamente tem que haver o filme. Mas precisa. É futuro distópico, cara. Um Rambo? Pois é, mas é um exército de um homem só também, pô. Ok, vamos. Ok, tá bom, vai. Vou aceitar essa sugestão, porque é um filme maravilhoso, Fuga de Nova York. Ó, o então Snake não tem como Plissken, falar mal, mas assim, eu não acho que é um herói de guerra. ver, na real. Ele também é um herói de guerra, tá? Ele vai lá pra salvar o presidente, ele tem uma bomba colada nele que se ele não salvar em determinado tempo vai explodir. Uma coisa assim. Que é um avião que cai. Total de filme, né, dessa época, mas ok. Sim. E o cara tem um tapa-olho. Né? E ele também é um cara só que vai lutar contra um exército. É maravilhoso esse filme. Tô tentando, mas ele é um pouco datado, mas... Esse filme é um clássico. Provavelmente a gente vai cobrir aqui algum dia nesse podcast. Mas ele se passa num futuro longínquo de 1997, cara. Futuro longínquo de 97, é maravilhoso. Ai, cara, eu gostaria de indicar um filme que é com o nosso xerife Will, que eu já citei brevemente aqui no começo desse podcast, que chama FX, Assassinato Sem Morte. É um artista de efeitos especiais que ele é contratado para fingir a morte de um mafioso na vida real, que vai para um plano de proteção a testemunhas, mas, cara, é um filme que tem uma virada, tem plot twist atrás de plot twist. É um filme que ninguém deu muita coisa na época, é um filme meio, assim, Domingo Maior, sabe? Mas... Só vou chamar a atenção para um detalhe, que você ficou falando de mim, desse filme que eu escolhi, que não tem nada a ver com o Rambo, mas o que tem a ver com esse filme, com o Rambo, a não ser o ator que fez o filme? Tem um ator que fez o filme, cara! Mas aí tudo aí é fogo, né, meu? Ele faz o vilão do mesmo jeito que ele faz aí, cara. Porra, total a ver. Tá bom, então. Porra, indicar um filme futurista, sendo que a gente tá falando de Rambo, e ainda você critica o meu. O seu também é futurista, viu? Você não notou aí? Não é futurista, não é futurista, não. Não é futurista nem um pouco, cara. Ele se passa nos dias atuais de 1986. Foi gravado, inclusive, pouco depois desse filme. Tá? Pra ter quase um sci-fi. Mas, ó, vou adicionar mais um filme bom, então. Vamos falar sério aqui no podcast. Platoon. Ponto. Veja esse filme, tem a ver com a Guerra do Vietnã. Filme de guerra também, ação. Filme digno de Oscar. Por um segundo eu achei que você ia falar de Cocoon. Não. Bom também, né? Pode virar aqui. Um dia. Ai, cara, mas sim, realmente. Bom, indicamos bons filmes aqui, todos. Mas, cara, você sabe qual vai ser o próximo filme que a gente vai cobrir? Não, aqui? Eu quero que você fale qual será o próximo filme, por favor. Tá bom. Eu sei que você está ansioso por esse filme. Nós teremos, no próximo episódio, a primeira continuação, porque nós já cobrimos o primeiro filme. A gente vai continuar. A gente vai falar de American Ninja 2, um confronto! Aguardem. Cara, vai ser maravilhoso esse programa. Se preparem, vai ser o programa mais ouvido da história desse podcast, eu tenho certeza. Porque você tem Michael Dudikoff e Steve James juntos uma segunda vez contra ninjas coloridos. E, cara, é uma maluquice completa esse filme. Vocês vão adorar. Não perde não, até o próximo episódio. Alô, pessoal. Valeu. Cara, o Michael Dudikoff, ele tá nesse filme e o outro ator também, né? Sim, é a dupla original do filme, cara. Olha só, hein? Tá bom. Muito bom. Então vamos lá, né? Parou de gravar?